É, já passou um final de semana, né? E eu tinha falado que mesmo se não tivesse dando certo o vídeo ou não, eu ia fazer a segunda parte. E olha eu aqui, né? Achei que não ia ter um feedback tão bom, pô. Depois que eu fui ver, puta merda, eu fiquei como que não tinha ficado do jeito que eu tinha esperado. Aí, geral que eu tava vendo nos comentários gostou. E o pessoal que eu tinha passado pessoalmente também gostou. Eu fiquei, caralho, realmente eu vou ter que fazer a segunda parte. E tamo aqui, né? Tem uma coisa que eu não tinha explicado no outro vídeo, que era o que é cada camada e como que muda o ambiente de cada. E eu não expliquei. E tinha criaturas. Tinha uma criatura que eu tinha falado que ela era muito boa nessa camada. Filha da puta de moto. Tinha criaturas nessa camada que, por ela ser um grande grande penhasco, ela era boa de caçar. Só que eu não expliquei como funcionava essa camada. Agora vamos ter que voltar e explicar tudo desde o começo, da primeira à sétima camada, que a sétima camada não tem muita explicação, porque acabou de ser colocada. Não tem tanta coisa assim pra falar e tudo. E eu, a partir de. Eu vi o primeiro live tentando falar mó sério e tudo, fazendo meio que uma interpretação do Bond Red e tudo. Sei que ficou ruim, mas pô, tentei. Eu falei, mano, não é do meu tipo fazer desse jeito. Então, vou fazer do meu jeito. Se der certo, eu tomara que dê certo, porque muito mais fácil de eu falar naturalmente. É isso. Vamos começar a falar das camadas, primeira até a sétima, depois continuaremos com as criaturas da quarta camada até a sétima, que a sexta, quarta camada tem algumas, a sexta camada tá cheio, e a sétima tem uma criatura que não é mencionada lá, mas vocês vão entender e tem um easter eggzinho que eu vou colocar. No outro vídeo era para ter mencionado como que funciona cada camada do abismo, para ter uma familiaridade, como que cada criatura tem a sua vivência lá dentro. E eu esqueci. Agora eu vou falar de cada camada para dar uma leve contextualizada de como que funciona. Na primeira camada é uma área mais completamente normal que você vê em Hort. Área vegetada, com algumas árvores grandes, pequenas. Você vê alguns ossos orando, isso é uma coisa que é retratada no anime muita coisa e no mangá também, que é os cadáveres orando. Não se sabe o motivo disso, só que todos os cadáveres que você achar lá dentro de já há muito tempo é cadáveres orando. É assim, mas não é tão explorado assim por enquanto. Na segunda camada, aí já começa a dar uma leve mudada, porque é que nem dentro de uma savana muito densa. E quando você vai se adentrando mais para dentro do abismo, você vai se deparar com a floresta invertida. As árvores que suas raízes são do teto e que descem até uma certa altura. E essas árvores não têm a folhagem muito comum, pois a folhagem aguenta peso de criaturas e de pessoas em cima. Tem até a base que eles utilizam essa árvore, só que eles utilizam a parte de dentro da árvore para fazer isso. Tem cachoeiras que são ao contrário, elas cachoeiras invertidas, elas sobem. Só que a gravidade lá dentro continua normal. Não sabemos por que isso acontece. É muito legal. Pô, uma cachoeira invertida, Shiryu ficaria orgulhoso. Mas, pô, diferente, legal, não tem tantas explicações. Na terceira camada, você vai se deparar com a grande falha, que é um imenso buraco de 4 quilômetros de altura, uma largura imensa. Nesse buraco, você não tem jeito de você pular lá para baixo, você vai morrer. Não tem nem tentativa. Ou você vai morrer de queda, ou você vai morrer sendo atacado. Não tem. O único jeito é você entrando dentro das tocas dos Neritanta. Dentro delas, vocês conseguem uns caminhozinhos e descer até lá no fundo. Mas é um dos únicos jeitos que tem de descer. Na quarta camada, vocês vão se deparar com as enormes taças dos gigantes. Um lugar muito bonito, com enormes saunas naturais, que você pode ficar lá dentro
tranquilamente. A água é quente, mas ela não machuca. É literalmente como se fosse uma sauna. Mas tem um pequeno detalhe. E lá dentro ainda emite muita fumaça. E com essa fumaça você consegue se camuflar facilmente. Isso as criaturas dessa camada podem utilizar muito bem. Depois de vocês conseguirem descerem até as taças do gigante, vocês vão se deparar com um enorme campo de flores eternas, muito bonitas. Só que não tem como muito brincar, pois lá também pode ter criaturas minúsculas que podem acabar facilmente com você. Descendo até a quinta camada, vocês vão perceber a mudança drástica de noite para dia. Lá é praticamente considerada a noite eterna, pois é um lugar mais escuro do abismo e você só consegue achar lugares escuros. Entretanto, existe um lugar que não é, que é uma área construída com uma enorme feixe de luz saindo do centro, Iodorofunto, que é a base fixa do Bondred. Lá, o apito branco faz onde eles fazem todos os seus experimentos. Não tem como descer para a sexta camada sem ter o apito branco, pois somente quem tem esses apitos consegue usar a cápsula. E uma coisa que eu não mencionei, os apitos brancos que a pessoa ganha, tipo, exemplo, Bondred, só ele consegue usar o apito branco dele. Mesmo que a pessoa consiga assobiar do mesmo jeito que ele, não consegue. O apito branco só é utilizado pela mesma pessoa, nem por parentes. Depois que você entra dentro de uma cápsula e você consegue descer até a sexta camada, que você ultrapassa o Mar dos Mortos. Lá, você não tem como você descer lá nadando por outra rota, não existe. Porque lá é cheio de criaturas enormes, não tem como você nem catalogar as criaturas lá, pois é muito denso o mar, e você não conseguiria ficar lá dentro muito tempo. Na sexta camada, você notará que está totalmente diferente de todas as camadas que você já passou. Lá é um lugar muito bonito, iluminado, parecendo que as rochas têm alguns detalhes em ouro. Lá vocês vão ver enormes vulcões ativos que podem soltar essa erupção imediatamente. Vocês têm que se esconder. E existe um lugar muito bom para vocês se esconderem, que é a Vila Iburu, que é uma vila centralizada no meio entre uma cratera, com uma enorme árvore, que existem criaturas amigáveis que você pode sobreviver nesse lugar. E na sétima camada, é um lugar totalmente misterioso e desconexo com a realidade nossa. Pois existem áreas que têm temperaturas muito elevadas, tem áreas que têm extremamente frias, com correntes de uma substância que congela instantaneamente objetos. E existe uma coisa que eu não tinha mencionado. Cada camada há uma distorção de tempo. E na sétima camada tem gente que fala que um dia lá equivale a centenas de anos na superfície. Então, não tem como você voltar de qualquer jeito, pois a subida da sétima camada é morte instantânea. Mas, mesmo se você conseguisse subir, já teria passado 100 e tantos anos. Então, você não conseguiria. Agora que eu dei uma leve explicada como funciona cada andar, como funciona cada habitat de cada criatura, vamos continuar o bestiário. Mas, na terceira camada, existem os ovos de Lula Carusa. São ovos que ficam grudados na parede da grande falha, que são ovos pontiagudos. E quando eles eclodem, eles caem direto na taça dos gigantes. Não se sabe se são comestíveis. E tem uma curiosidade, nunca viram um ovo desse sendo colocado na parede ou aparecendo, não. Isso abre uma teoria que eu vou explicar mais pra frente, que eu acho que pode ser certa, mas eu acho também que não pode. Tomara que seja certa, pois eu não quero parecer louco. Mas, né? Nossa, quebrei minhas costas tudo. Tamalgache, ou orbos perfuradores. Eles são uma espécie de mamífero muito semelhante aos ursos junto com porcos-espinhos. Eles possuem essa esfera redonda na cabeça cheia de furos, como se fosse um órgão de sensor do abismo. Eles usam isso para
navegar no abismo tranquilamente. É tão avançado que eles conseguem prever as intenções das criaturas. Não confunda com prever o futuro. Eles conseguem prever as ações da criatura que está querendo atacá-la ou fugir. Se ela fazer uma intenção, fazer uma ação sem ter a intenção, como uma defesa do instinto e tudo, ou alguma pessoa mandar ela fazer uma coisa mesmo ela não querendo, esse orbe fica muito confuso e ele não consegue entender o que está acontecendo. Um jeito de manter essa criatura desorientada é você pegando essa orbe na cabeça dele e segurando, pois a criatura não vai saber o que tem que fazer. O que a gente sabe dessa criatura é que somente uma dela conseguiu matar mais de 100 apitos pretos, de maneira que não se sabe como, se foi uma só, se foi vários de uma vez, não sabemos. Além deles terem esses espinhos enormes que conseguem atravessar um corpo humano facilmente, eles ainda possuem um veneno que consegue acabar com um corpo humano rapidamente. Eles têm um método de fuga bastante contraditório, pois quando eles estão presos ou estão em ameaça, eles soltam os espinhos deles em várias direções tentando acertar o alvo, que demoram muito para eles recomporem, por isso que eles raramente fazem isso, para evitar ficarem expostos, e eles fogem. Demora muito tempo para eles recomporem, então quando isso acontece, você pode ficar tranquilo, pois eles são muito territorialistas, logo só vai ter um nessa área. Então você pode ficar mais preocupado quando isso acontecer. Shurorbers, ou ursos cogumelos. Eles são as criaturas perfeitas para serem hospedeiros dos cogumelos da água, que serve mais como um aparelho de vida que bombeia nutrientes para mantê-lo vivo. Eles fazem isso quando a criatura está prestes a morrer, quando é gravemente ferida, ou quando ela simplesmente morre por causas naturais. É muito útil esse cogumelo para medicina, pois você consegue implantar em uma área específica para aumentar a cicatrização e curar as pessoas. O problema vai ser na hora de você retirar, pois esse cogumelo não vai ficar muito firme, pois ele cicatrizou na área onde foi costurado e vai doer bastante na hora de você retirar. A gente não se sabe se a carne dessa criatura foi muito bem, porque no anime e no mangá não conseguiram fazer a carne, pois os dois que fizeram não sabem cozinhar. É foda, né? Uma utilidade para a criatura não se sabe, mas para o cogumelo tem, né? Agora a quinta camada, Hamashiramas. É uma espécie de peixe muito diferente, muito estranho, que come detritos que caem na água. E ele nada de um jeito totalmente diferente, pois eles se incham que nem um balão de ar e soltam de uma vez para ganhar uma velocidade imensa. Não tem muitos meios de ataque para ferir a criatura, por isso que é considerado inofensivo. Mas para pescá-lo é praticamente impossível, pois vocês têm que arranjar um jeito de você entrar lá dentro, como é uma água cheia de criaturas misteriosas, pois não tem como você catalogá-las. É muito complicado você pegar. A carne dele é bem nojenta, é como se fossem várias tripas assim. Só que é muito gostosas, pois são doces e você tem que comê-las crua. É que nem um sushi, mas bem gostoso e bem doce. As Meniantilin, ou Menia, que eu acho muito mais bonito de falar, são pequenas espécies de mamífero com corpos mais arredondados, com pernas bem pequenas, orelhas grandes e emplumadas, que conseguem até utilizá-los para planar. Uma coisa que não foi mostrada foi nenhuma outra espécime dela. Bondred deu essa criatura para a sua filha, e não sabemos se existem mais ou não. Shiranjo, um apito branco, já falou que Bondred estava pensando em criar um Junshou artificial, que é uma espécie que eu vou falar mais para frente, na 7ª camada. Uma curiosidade sobre essa criatura é que você conseguindo inalar o cheiro dessa criatura, você consegue subir o abismo sem sofrer tantas penalidades. Você vai conseguir perceber o campo de força e você vai conseguir passar por partes que é muito mais fracas. Kashogashira, ou cabeça de ferral, é uma espécie de antrópode considerada a melhor predadora da 5ª camada. Eles são enormes, com ferrões de 2 metros de altura.
Não somente um, e sim 7. Só com isso você já consideraria o melhor caçador. Mas eles ainda possuem um veneno que consegue derreter a carne humana rapidamente, transformando em uma poça de carne. Essa espécie não é muito vista, pois elas ficam escondidas dentro de cavernas. Quando elas sentem a presença, elas destroem o chão e matam todas as criaturas que estão lá dentro. Um jeito de você perceber qual caverna tem isso, você vai conseguir sentir um cheiro de vômito queimado. E as paredes lá vão estar manchadas com um líquido mais amarelado, que é o veneno, junto com o sangue. Não sabemos se eles são comestíveis, pois eles andam em grupos. E se você quiser tentar matar um desse, boa sorte, mas o bando, nem tente. Agora que vai começar a dar os problemas que eu queria evitar no primeiro vídeo. Porque agora eu vou ter que dar spoilers do anime, do mangá, para explicar essa raça que possui 5 versões. Se você quiser, você pode pular para esse tempo que eu vou colocar aí na tela. E pois vai evitar você tomar spoiler, mas recomendo que vocês vejam, pois é muito útil. Os Naherachi, eles não são originários da quinta camada, e sim da sexta. Mas você falou no outro vídeo que não ia colocar. Bom, da sexta para a quinta camada que você tem como fazer essa criatura. Então não tem, porque na sexta camada tem mais 2 e na sétima camada tem mais 1. Então se fosse colocar ia ser muito grande para uma raça só. Nessa camada existem 2 tipos, que são os Hollows incompletos e os Hollows de bênção. Nessa a gente vai ter que voltar um pouco no tempo para explicar. Pois há muito tempo atrás, Bondred subiu até a primeira camada para uma área de muita pobreza, pegou várias crianças prometendo fortunas, reconhecimentos, virar exploradores, trouxe elas para até a quinta camada. Trazendo eles para a quinta camada, ele começou a fazer experimentos com elas. Ele trouxe, por exemplo, eu não sei a quantidade certa, mas eu acho que foi 50 crianças. Nesse tanto que ele trouxe, ele foi fazendo os experimentos dele, foi colocando os cálculos dele. Na última tentativa, ele levou 2 em específico, Michi e Nanate. Essas 2 aí vão ser as principais na explicação, pois as 2 ocupam essas partes, infelizmente. Nisso, as 2 tinham desenvolvido um belo laço de amizade, amor, de companheirismo entre as 2. Ele colocou cada uma em uma cápsula, desceu até a sexta camada. Eu já tinha falado, descer até a sexta camada é tranquilo, subir é o problema. Pois você vai sentir a maldição que ou é morte ou é transformar-se em algo não humano. E subindo, como o abismo reconheceu que as 2 eram amigas e Michi falou que ia proteger ela, Michi pegou toda a maldição que ia para Nanate e transferiu para ela. E nisso a Michi se transformou num Hollow incompleto e Nanate se transformou num Hollow de bênção. O Hollow incompleto, ele é imortal, não tem compreensão, não consegue raciocinar, não consegue fazer nada. Ele vive na base do instinto, mas ele ainda sente a dor e a alma da criança fica dentro dele. O Hollow de bênção é totalmente ao contrário, pois ele consegue sentir o abismo, ele fica imune ao abismo, mantém ainda todas as memórias, toda a humanidade da criatura, fica com uma forma mais animalesca. E o ponto é, para você ter um Hollow de bênção, você precisa fazer um sacrifício de uma outra criatura. Não tem como você fazer isso sozinho. Bondred, depois ele faz isso, mais pra frente ele também se torna um Hollow de bênção. É meio complicado isso. Mas aí na próxima camada eu vou falar mais de 2, pois na próxima camada existem mais 2 tipos e na sétima camada possui mais um, então é mais tranquilozinho de explicar. Mas essa camada é mais compreensível você entender como funciona os Naherachi, para próximos vocês entenderem. Cada Naherachi tem um jeito específico de se transformar, que eu vou explicar os próximos na próxima. Agora, nessa sétima camada, a gente vai falar dos Kuogatari ou Amarantina Deceptor. Eles foram mostrados na 4ª camada, mas até no próprio anime, no mangá, falam que eles fizeram uma infestação, saíram da 6ª camada e foram até a 4ª.
Essas criaturas são insetos pequenininhos que são parecem inofensivos, mas tem um ponto. Uma criatura dessa parece inofensiva, mas se elas conseguirem colocar os ovos dela em qualquer buraco, nariz, ouvido ou até machucados no braço, e olha que eles vão tentar de tudo quanto é jeito, eles vão colocar os vermes deles dentro de você, que vão comer todo o seu nutriente, tudo que tem dentro de você e te matando de dentro para fora. E eu tô falando isso somente de um. Imagina um enxame de gafanhotos que eles conseguem se camuflar nas flores eternas como se fossem as folhas. Esse é o ponto. Eles são tão territorialistas que se uma criatura maior chegar lá perto e eles saberem que não conseguem derrubá-la, eles chamam com várias colônias perto para atacarem essa criatura e matá-la. Eles conseguiram matar uma criatura de um nível de periculosidade maior que eles e gigante, pois muitas criaturas conseguem matá-la. E como o japonês é foda, né? Eles pensaram, grande, inseto grande, dá pra comer, hein? Pegar aqui um palitinho, come. Se esse bicho na forma adulta eles conseguem comê-lo. É complicado. Ryuzusai, ou dragões turbíneos, são a definição de periculosidade no abismo, pois além de serem enormes e territorialistas, eles possuem um ataque muito feroz. Eles possuem 6 patas, tipo um cavalo de 6 patas, um caracol, uma girafa. É uma criatura totalmente bagunçada, que cada pata dessa consegue cortar o metal mais resistente do anime. Para se terem noção, a Ozen, considerada a Pito Branco mais forte, apertou com toda a força dela e que depois que soltou começou a ficar tremendo. E ela falou, não consegui esmagar mesmo apertando com toda a minha força. Além dessa força imensurável, eles possuem uma defesa mais incrível ainda, pois quando eles são atacados pelas escamas, elas explodem lançando um veneno altamente corrosivo que dá muito dano, consegue derreter vários materiais que foram mostrados no anime. E, como se você conseguisse ficar de longe, eles ainda desenvolveram um cuspe explosivo. Eles pegam os minerais que eles comem, cospe, e assim que entra em contato, alguma coisa como se fosse uma granada de contato, ela explode uma área enorme de dano e ferrando com tudo. Uma das maneiras mais fáceis de ferir essa criatura, se tem, né, é você jogar ela de um lugar bem alto, pois essas criaturas são enormes, pois aí ela, com o impacto, elas se machucaram mais ainda pelo corpo inteiro. Eles possuem um sistema muito complicado da anatomia deles, pois eles possuem cérebros ao redor do pescoço delas, e essa parte atrás deles falam que como se fosse para levar os bebês dessa criatura. É muito complicada, e para você ter certeza que você combatou essa criatura, as escamas deles não explodirão mais se você encostar. Então é bom que na hora que você for tentar pegar alguma parte dessa criatura, tenha certeza que ela esteja morta, pois senão você vai encostar e você vai morrer só por causa da explosão. Os Daikaburi, ou Colcha do Imperador, são um réptil incrivelmente resistente, muito semelhante à bola de canhão, que para mim é o melhor alien dele, que a camada externa deles não é uma proteção, e sim os ovos que eles usam, que eles crescem dentro dos ovos, eles aproveitam, já que esses ovos são extremamente resistentes, e crescem desenvolvendo junto com esses ovos que colam na pele. Já foi mostrado que essas espécies têm altura mais ou menos de 30 metros de altura. Então são criaturas enormes com uma resistência muito grande. Não sabemos de muitos feitos dela, assim, mas uma coisa que a gente sabe é que essas criaturas já foram mencionadas em um livro que a Nanate leu para a Mitch, que é o Canções Folclóricas, que conta sobre essas criaturas e tudo. Eu vou ler um trecho. Sem ser notado, a pedra que se atira deixa um rastro que cai como uma chuva de ferro em brasa.
As árvores cobertas de gelo se transformam em nuvens. Na brecha no céu, uma grande tartaruga com o pescoço esticado está agrupada com outras, olhando para o céu dourado. Se a criatura teve que ter uma parte mencionada de um livro de folclore, então essa criatura é muito perigosa. O Fusoshepo, pois só foi apresentado somente uma dessa criatura, é muito parecida com o Gosma do Ben 10. Eu tô começando a notar semelhanças sem as inspirações dele. Não sabemos o que a gosma dele é feita, mas dá para levar em consideração que é minerais, sangue de criaturas, pois ele, qualquer coisa que toca nisso é praticamente pulverizada entre aspas, é fundida com essa criatura. Eles possuem um órgão de campo sensor, que é essa criatura no meio, que consegue controlar a gravidade dessa água para conseguir ficar mais leve ou mais pesada que o ar, conseguindo se mover. Eles conseguem ainda se firmar em uma área específica para fazer força para frente ou puxar alguma criatura. Mas não sabemos muito mais disso, pois a criatura aparece pouco tempo de tela, pausa um estrago, mas ainda aparece pouco tempo de tela. E só apareceu uma, então não tem muito o que falar dela. Yadoné é uma espécie mamífero que são extremamente dóceis e curiosos com a natureza. Eles utilizam qualquer coisa para se esconder e para fazerem suas casas. Eles possuem dentes bem afiados, que uma mordida deles pode causar uma dor severamente forte, que eles usam essa mordida para moldar as suas próprias casas do jeito que eles acharem mais bonitos. Mas não tem tanta coisa dessa criatura. Ela foi usada de exemplo para fazer uma criatura que mais pra frente falarei. Mistlejacks. Essa espécie de réptil não é muito dócil comparada com a outra que eu acabei de falar, porque eles vivem numa área bem perto de uma fonte geotérmica que é cheia de gás venenoso, mas eles conseguem viver lá até por um certo tempo, pois eles têm que sair. Eles botam alguns ovos que são extremamente resistentes. Quando esses ovos são fritos, as criaturas os ovos, os filhotes dessas criaturas, conseguem ficar incrivelmente gostosos, mas eles ainda conseguem se mover. Tipo aquele meme do peixe se movendo depois de morto. Mas falam que é bem gostoso, então que custa, né? Um peixinho, uma criatura movendo dentro da sua barriga vivo. Que custa? Kamazumo, ou chifre de foice, é uma espécie de mamífero que foi catalogada pela Lais, o apito branco. Ela viu eles sendo vendidos na Vila Iburu, localizada na sexta camada, que eu já havia dito. Essa espécie parece um gorila, com partes de cima bem desenvolvidas e com as partes inferiores mais curtas. Essa criatura é coberta por um conjunto de partes semelhantes a chifre que crescem na cabeça até uma ponta das costas. Por isso o nome de chifre de foice, pois a cabeça dele parece literalmente uma foice. Essa criatura é incrivelmente forte e são covardes. Esse é um ponto. Elas são fortes demais, mas são covardes. Mesmo a carne deles não tendo cheiro muito bom, é comestível se você não tiver muitas coisas para fazer. Uranaguapo. Uma criatura que eu achei, uma criatura bem mais ou menos. Caralho, não tem criatividade, acabou. Eu dou uma olhada direito, pois essa espécie é muito parecida com um texugo enorme, com a cabeça invertida. A cabeça dele é ao contrário e possui vários dentes finos nos cantos e 4 olhos divididos em 6 partes. Eles possuem 3 ganchos em cada perna traseira e possuem 4 aberturas para eles olharem direitinho a criatura que vão matar. São muito fortes, sendo praticamente um rival do Kamazuno ou chifre de foice. Mas não foi muito mostrado essas duas criaturas específicas. Pseudo-água. Essa criatura amorfa parece que nem água, mas, como se diz o nome, é muito semelhante. Elas ficam paradas em uma única área para se reproduzirem em larga escala. Geralmente, o único jeito deles se reproduzirem dentro de corpos humanos é se a pessoa beber, como é muito parecida com água, eles bebem, não sentem nada, mas depois de passar um tempo, eles começam a sentir o parasita dentro, que os efeitos são
uma diarreia e um enjoo frequentemente causado pela infecção. E a pessoa começa a ficar imobilizada por causa dessas faltas de nutrientes, começar a passar mal e tudo. Os ovos são considerados minúsculos quando saem na diarreia, mas só foi mostrado um jeito de você conseguir curar isso, que foi comendo uma carne de uma específica criatura, que vai ser mostrada mais pra frente, que é a próxima que eu irei falar. Mas não tem muito como você se livrar disso, somente um jeito, que se você usar a Rorana, que eu falei anteriormente, que ela consegue emitir uma luz quando a água é potável ou não. Se você pegasse uma e colocasse lá dentro, ela poderia não emitir a luz, mostrando que aquela água não é confiável e você não beberia. E observação, ela só consegue viver nessa área em específico quando é área parada. Se for área de água em movimento, não é possível essa criatura viver, pois ela tem que ficar reproduzindo infinitamente até cobrir uma área. E como ela está em movimento, ela tem que parar alguma hora. Essa é uma criatura que não tem muito como dizer. Nessa é uma criatura que você não tem como você acabar com ela, mas tem como evitar. Dois efeitos que essa doença dela faz é uma diarreia descontrolável, ou o corpo do indivíduo infectado derrete de uma forma muito grotesca e depois endurece, parecendo como se vira um chumbo essa parte derretida, e é muito nojento. Como eu já tinha falado antes, esse aqui eu vou ter que contar spoiler de novo. Porque depois eu falei da pseudoágua, agora eu vou ter que explicar como que funcionou para curarem dela, pois eu falei que criou uma espécime nova. Nessa espécime nova desenvolveu-se mais duas. Então eu vou ter que dar um leve contexto e tudo. Se vocês não quiserem ver, eu recomendo verem. Se vocês não quiserem, vocês podem para esse timer aí que vou dar uma leve contextualizada pro pessoal. Vou ter que contar os fatos que aconteceram há 1900 anos atrás. Foi quando descobriram o abismo. Havia um bando que se chamava Ganja, que era liderado por Yazukian, e tinha mais duas pessoas que eram os seus fiéis seguidores, que era Belaf e Verueco. Esses dois eram considerados três sábios. Eles lideravam a expedição para a chegada do abismo. Eles conseguiram descobrir esse abismo utilizando o Verueco, que ele possuía a bússola estelar, que é a mesma que a Rico usa no primeiro episódio. Não sabemos como que ela pegou, e ela perdeu pouco tempo depois. Isso, eles conseguiram entrar lá e encontraram um povo, uns índios dessa mesma área, e que eles não conseguiriam ajudá-los descendo, e sim enviaram mais uma criança amaldiçoada, entre aspas. Mandaram a Irumil, que é uma criança que eles consideravam má sorte, pois ela não conseguiria se reproduzir. Fontes, cabeça deles, pois não sabemos de onde que foi isso. E eles a levaram lá porque era a única que conseguiria os guiar para dentro do abismo, pois eles eram uma tribo que viviam lá. Depois que acontecem os acontecimentos e tudo, eles chegam à sexta camada e colocam seu acampamento lá. Depois de um tempo, eles conseguiram achar um lugar com água potável, só que não era água, era a pseudo-água que eu acabei de explicar. Todo mundo começou a passar mal dentro dessa água, pois começou a doenças e tudo. E eu tinha dito que eles conseguiram arranjar um jeito de curar, só existia um jeito. Então, o único jeito que foi mostrado foi quando o Azukian pegou uma pedra, pegou um artefato desconhecido que se chama Berço dos Desejos e entregou Irumil, que com esse artefato é como se funciona como se fosse uma lâmpada, a lâmpada dos desejos, mas só que não funciona do jeito que você pede. E sim, a pedra considera o seu desejo mais interno e realizado. E como a Irumil estava querendo ter filhos desde quando ela foi traumatizada por isso, ela começou a ter filhos. Mas ela queria curar todo mundo. Azukian, depois que ele percebeu isso, ele começou a matar as crias dela, pois elas não conseguiriam sobreviver de qualquer jeito,
Quando elas nasciam, elas duravam alguns minutos e morriam, pois ela tinha desejado isso, mas ela não desejou que eles vivessem para sempre. Nisso, ele começou a utilizá-lo e começou a curar todo mundo. Curou todo mundo que tinha sido infectado. Depois de um tempo, a gente vê Irumi com mais 2 berços de desejos que a Zukian entregou para ela. Cada um desses berços fez uma ação específica. A gente não sabe, mas foi para criar a Vila Iburu. O outro a gente não está sabendo. E nisso, lá nasceu os outros Naherates, que são os Naherates de Iburu, que são as Naherates que foram transformadas pela Irumi para pagarem pelos pecados de comerem os filhos dela para sobreviverem. Eles são imortais, só que eles levam em consideração, a transformação deles leva os desejos da pessoa. A gente vou falar 2 deles, que são o Azukian e o Beraf. O Verueco ele não foi transformado, pois ele e a Irumi tiveram um afeto mais mãe e filha, e ela não transformou ele, mas só que ele ficou em cárcere preso cuidando das almas dos filhos dela. A forma de Beraf vem do desejo de 80% de pedido de coma-me por favor e 20% de um olhar desbotado. Ele se tornou a espinha dorsal da vila, colocando próximos aos instintos de Irumi. Ele virou o protetor da vila. E Azukian não foi revelado o motivo da transformação dele, mas ele utiliza essa cara falsa para mostrar como que é a imponência dele, mas quando ela é rachada e quebrada, mostra uma cara de tristeza e de culpa por querer manter ainda a aventura com todo mundo, mas ele ainda consegue se sobressair de uma forma admirável e salvar Verueco. Quando acontecem os acontecimentos da Vila Iburu, Irumi criou mais uma filha, que levou os 3 berços do desejo dela, que é a Fapta, que é considerada a princesa do abismo. No último vídeo eu tinha falado que havia uma classificação para uma criatura de 7 estrelas, que era mito que os exploradores criaram. Então, se existir uma criatura de 7 estrelas, vai ser a Fapta, pois ela é incrivelmente forte, rápida, possui regeneração anormal e dentro da Vila Iburu ela é imortal, pois Irumi consegue curar ela de tudo quanto é jeito. Ela conseguiu bater de frente com 2 dragões turbíneos ao mesmo tempo e várias outras criaturas menores. Ela possui uma habilidade tipo um roubo de vida. Ela come a carne dessa criatura e a carne que ela comeu ela consegue transformar em cura, curando, regenerando parte dos corpos delas e tudo. Ela tem uma habilidade que ela consegue se transformar em praticamente um líquido, entrar dentro da criatura e transformar-se em várias partes, destruindo ela, além de possuir 4 braços e ser extremamente forte. E além dela conseguir falar com os apitos brancos, não as pessoas, e sim os apitos, pois eles possuem uma alma dentro deles. Isso aí eu vou falar quando eu for falar das relíquias e tudo, porque isso é um assunto bem complicado e não é muito saudável como que faz um apito branco. Mas no próximo vídeo que eu irei falar deles, eu falarei sobre isso. 7ª camada, criatura misteriosa. A gente não sabe nem o nome dessa criatura, que é um celápode, e é uma água-viva imensa. A única coisa que a gente sabe é que ele consegue se esconder, manipulando o sentido da presa e ainda consegue fazer ilusões delas para matar as outras criaturas, separando elas em vários grupos. Ela consegue se mover em 3 dimensões sem ser afetada pelo abismo. Isso é uma coisa que atrapalha muito, pois um dos jeitos mais fáceis de matar uma criatura do abismo é utilizando a própria abismo. E ela é imune. Então esse já é um belo problema para você se lidar. Além de serem enormes, não sabemos muitos delas, e que só foi apresentada no anime foi por agora. E foi muito difícil, pois precisou de um grupo especializado de apitos brancos, liderados por um apito branco, e eles custaram a derrotá-la. Existe uma teoria que eu criei da minha cabeça, depois que eu estava fazendo o roteiro desse vídeo, que é: esse celápode, ele vive na 7ª camada, ele não é muito fácil de encontrar, ele consegue mascarar muito bem, ficar invisível,
E existe uma criatura celápode também que é da terceira camada, que tem os ovos, nunca foram vistos. Aí eu juntei um com um, deu 3, eu falei, talvez essa criatura suba da sétima para a terceira camada, coloque os ovos lá, como demora muito tempo para ela subir, pois na sétima camada o tempo é totalmente distorcido. Na hora que sobe lá, ela deixa os ovos lá, depois eles eclodem, caem para a quarta camada, e tem como da quarta camada cair até a sétima camada. Só que é um caminho bem difícil, por isso que foi mostrado somente uma. Essa é uma teoria que eu tenho, pois dá para se fazer assim, com jeito, assim, pá, mas não é confirmado, é uma teoria vindo de vozes da minha cabeça, mas se tiver certa, caralho, tenho pensamentos. Mas ela é uma lula pequenininha, ela cai. Como que isso acontece? Mudança de ambiente. A criatura se adapta ao ambiente. Como ela estava na sétima camada, na quarta camada ela desceu para a sétima camada, o tempo é totalmente diferente, ela tem que se adaptar ao nível da sétima camada. E lá não é criaturas facinhas, então adapta para sobreviver. Sawagatari. Aí que tá um ponto, pois essa criatura vive na sétima camada e ela foi colocada num nível de periculosidade muito baixa. Isso que me deixa confuso. Mas essa criatura aparece no primeiro episódio, lá na primeira camada, matando algumas criaturas pequenininhas, porque vai levar até o seu ninho na sétima camada. E eu fiquei assim, dei uma pesquisada e tudo. Ela é uma criatura retratada há 2000 anos atrás. Que ela tem uma lenda que quando ela subir até a primeira camada, significa que o fim de um ciclo está próximo. Não é explicado qual o ciclo, se é o ciclo dela, se é o ciclo da vida das pessoas dela lá. Não se sabe. Só sabemos que essa criatura é enorme, 50 metros da cabeça até a cauda. E com garras de 1 metro de altura, que é muito complicado para ela pegar uma criatura pequena. Mas isso que é uma incógnita, pois ela vive lá, ela é enorme, tem garras enormes, é uma fênix considerada. E é contada com um mito de 2000 anos atrás, pô. Tá algo de errado aí. Ai, agora vem mais um spoiler, hein? Caralho, qual criatura vai ser, hein? Não tô sabendo, hein? Eu acho que é a Naherati, de novo. Mas esse aqui vai ser bem pequenininho, vai ser tipo pouca coisa, pois é somente uma e não foi muito bem explicado. Então, se vocês quiserem, pulem para esse timer aqui, mas essa criatura realmente não é muito necessário vocês pularem, pois a sétima camada está sendo desenvolvida. Os Junshou, que são aqueles que nascem como Naherati. Como assim nascem como Naherati? Então, eles são as crianças que nasceram na sexta camada para baixo. Então, eles nascem como uma pessoa normal, só que eles desenvolvem um órgão específico do lado do coração, que é uma pedra de transformação, que depois com um apito branco tocado perto, eles conseguem se transformar na forma de Naherati de bênção. Isso é um ponto assim, pô, eles conseguem se transformar em bênção e tudo. Agora você começa a juntar com a Mania que o Bondred tentou criar na sétima camada, tentativa de criar um Junshou, pô, você conseguir criar uma criatura que consegue se transformar em Naherati com bênção sem precisar de um sacrifício. É bem compreensível você tentar fazer essa coisa. Mas eles só conseguem se transformar nisso após um apito branco ser tocado. A gente sabe que a Shiranjo consegue se transformar mesmo com o órgão de transformação dela fora do corpo. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, pois é praticamente arrancou um pedaço do coração dela. Então, é bem complicado isso. Terminei o vídeo. Eu achei que tinha até ficado um pouquinho maior, mais 30 e tantos minutos. Tá, deu um bom tempo. Depois que eu terminei de postar aquele vídeo, um tempinho depois eu fui reassistir pra ver e puta merda.
Teve até parte de edição que eu achei que tava bom, como que eu tive que postar rápido pra tentar postar no dia, né, do aniversário e tudo. Eu achei que tinha ficado bom, pá. Depois que eu fui ver, tinha partes que estavam muito mal editadas, como que eu tive que postar rápido e tudo. Esse aqui eu vou tentar fazer ele bem mais tranquilamente, deixar mais bonito, tentar dar uma arrumada mais na voz e tudo, naquele lá. E, pô, gostei demais do feedback de vocês, vocês gostaram e tudo. Puta merda, o menino tá morrendo na rua. Caralho. E vocês gostaram do feedback, do chat, que vocês gostaram em tudo. Até que agradeço vocês terem falado isso tudo. Recebi feedback, mandei. até mandei mensagem pro Dante, que eu peguei de referência dele, ele gostou, ele falou pra eu continuar postando. Mas todo mundo que falou isso também agradeço. Mandei pro pessoal aqui de perto e tudo, também gostaram. Até que vocês estão falando que não ficou tão ruim assim, eu até agradeço. E eu tô com uma ideia de fazer vídeos sem ser de Mediables. O Mediables é um anime bom, uma boa história e tudo. Tem vários conteúdos pra tirar, mas continuar só e somente um assunto fica meio monótono. E eu tô querendo fazer de outras coisas. Eu tava com a ideia de fazer de Dead Cells, pois Dead Cells tem uma história muito boa, tem uma gameplay. Eu iria fazer mais ou menos tipo, que nem as reviews do Gema Please. Exemplo, tipo, eu ia fazer do meu jeito, só que pegando umas ideias dele e tudo. Que um tempão atrás eu tentei fazer, só que né, não ficou bom. Ou do Lies of P, que vai lançar uma DLC dia 31 de março. Eu tô doido pra jogar, porque eu platinei esse jogo, eu tô doidinho pra jogar ele, essa DLC. Então, caso vocês tiverem outras ideias, fazer de outro assunto, eu posso olhar, ver direitinho se eu vou achar muito bom, assim, pra fazer um vídeo e tudo. E eu tenho uma charada, que é uma frase de um personagem desse anime, que eu vou deixar aqui, e quem acertar eu vou mencionar no próximo vídeo, pra falar que o pessoal acertou e tudo. A beleza está nos olhos, seja você feio, inflado ou caído diante da impossibilidade, ou privado da chance de sequer se levantar. Brilho, amor, raiva, esse olhar é a essência da beleza. E eu agradeço todo mundo que ficou aqui até o final, assistiu tudo. E bom fim de semana para vocês. Semana que vem talvez eu postarei o vídeo, ou eu ficaria ocupado demais com a minha faculdade, pois agora eu tenho que fazer um porra de um trabalho que é enorme e eu tô cabulando ele. Então, falou, gente.